Sejam todos bem-vindos a mais um Ultra Talks, um evento onde reunimos um seleto grupo de profissionais excepcionais do mercado de meios de pagamento para trocar experiências, contar histórias e compartilhar vivências desse mundo conectado e digital em que vivemos. Quem nos deu a honra hoje de estar conosco é a Adriana Babi, Head de Compliance da FIS, que conta com quase 20 anos de experiência em compliance, e o Dr. Pedro Ramuno, doutor em Direito Comercial. Boa noite, Adriana. Boa noite, doutor Pedro. Boa noite. Super boa noite. Antes de passar a palavra para o Daniel Neri, sócio do Ultralinks, eu preciso dar dois breves e importantes recados. Esse webcast está sendo transmitido somente para os inscritos através do nosso link exclusivo do Zoom e será posteriormente feito o upload do vídeo no YouTube no canal da Ultra Talks. E o segundo recado é sobre as perguntas. Será um prazer responder as perguntas de cada um dos participantes e elas podem ser enviadas aqui pelo chat ou levantando a mão e abrindo a câmera, caso prefiram. Agora sim, Daniel Neri, a palavra é toda sua. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com a Adriana Babi, Dr. Pedro Ramuno, que nos acompanha há anos já. Babi, que eu conheço também há um bom tempo. Poxa, muito bacana aqui falar com vocês sobre um assunto que agora está pegando muito, né? Há um tempo atrás, eu lembro que eu montei uma empresa aí de subadquirência e a gente montou ela abrindo um CNPJ só, sem nenhuma demanda, nada assim necessário para esses negócios de compliance, governança e tal. E aí a gente fez até uma chamada, né, que apertou o compliance. E a gente vai aprender aqui com a Babi o porquê. Conta pra gente, Babi, por favor. Posso começar a contar agora? Pode. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, aí o Daniel, o Miro, o Gabriel, o Luiz e até o Dr. Pedro, né? Acho que a gente vai desenrolar um bom bate-papo aí. Eu acho que a gente pode dizer que apertou no sentido direto aí da coisa, que apertou porque o Banco Central começou a supervisionar essa indústria de meios de pagamento, né, instrumentos de pagamento. Então, se a gente for olhar num passado não tão distante, aí em 2013, ou melhor, até em 2006, você tem o Banco Central fazendo um estudo aí, que ele chamou de diretiva, para analisar o que poderia ser melhorado na indústria de cartões, tá? Eu diria que o Banco Central trabalhou com duas frentes aí. Os prestadores de serviço para esse meio de pagamentos, né, aqueles que faziam toda a parte de infraestrutura, e o pessoal que trabalhava com os cartões de clientes, né? Então, eu acho que a partir desse estudo, o Banco Central começou a mapear uma série de coisas, né? E daí surgiram algumas propostas e algumas delas se viabilizaram. E a gente está no cenário que a gente tem hoje, não tão longe, que é essa regulamentação aí que traz um pouco do compliance. Então, falando dessa diretiva, desse estudo que o Banco Central fez, ele colocou alguns pontos que fez com que os players de cartão, acho que acabassem mudando a indústria, né? Então, um deles foi a abertura da atividade de credenciamento. Depois veio a questão, eles sinalizaram a questão do compartilhamento das redes de POS. Né, os liquidantes, né, eles pediram, na verdade, eles queriam que os liquidantes se fortalecessem. E maior transparência para o cliente em relação às tarifas. Então, esse estudo aí, ele vem sendo digerido pelo mercado, né, desde 2006, e algumas normas estão sendo está sendo colocado em prática através de várias normas, né? Então, assim, por que apertou o compliance? Se a gente for olhar em 2013, 2013 não, antes disso, tinha uma discussão para saber se a indústria de cartão ou se os players de cartões eram instituições financeiras ou não. E aí, olhando até, né, para esse estudo e para o SPB, o que o Banco Central pensou? Ele falou, bom, existe uma dúvida em algumas situações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Banco Central para supervisionar esses players. Né? E aí essa regulamentação ela foi evoluindo. Então, o Banco Central, essa regulação que antes ela fazia parte, não é nem do que estava no escopo, a supervisão, né, das não instituições financeiras, mas que lidavam com pagamento, não estava no escopo do Banco Central, passou a ficar no escopo do Banco Central e, consequentemente, ter que atender às normas que faziam parte aí dessa grade do Banco Central.
E aí, em 2021, mais recentemente, a Resolução 96, ela bateu o martelo em relação a isso. E daí ela trouxe o quê? Se em 2013 eles tinham falado que, olha, emissor e credenciador, né? Na verdade, a regulamentação de 2013, da 12865, a lei 12865, ela definiu duas coisas, né? O que era arranjo de pagamento e o que era uma instituição de pagamento. Então, primeiro ela pacificou esses dois entendimentos. O que é arranjo de pagamento e o que é uma instituição de pagamento. Depois ela definiu, dentro dessa legislação, o que seria, na verdade, as atividades inerentes a uma instituição de pagamento e um arranjo de pagamento. E aí que entra a confusão, ou melhor, o que não deixa tão claro, né? E por que aperta o compliance? Porque eu tenho vários players, eu tenho 7 players, digamos aí, vai. Eu tenho um portador de cartão, eu tenho a bandeira, eu tenho o emissor, eu tenho o credenciador, né? Adquirente, o subadquirente, tem o administrador e o processador, tem o estabelecimento e tem a instituição financeira. Em alguns momentos, esses players, eles desenvolvem papéis uns dos outros, né? E antes, o que acontecia? Antes, a bandeira, ela sempre autorizava um emissor que fosse uma instituição financeira, né? Então, isso ficava muito mais fácil do Banco Central controlar, ou do Banco Central ter uma supervisão mais assertiva. E aí, com a própria dinâmica do mercado, isso não se tornou mais possível, né? Os mercados, a tecnologia, as novas tecnologias, o próprio Banco Central passou a falar, bom, eu também preciso rever como que está o sistema de pagamentos, né? A gente teve a entrada aí do Pix, teve a automatização de uma série de meios de pagamento e formas de pagamento. Então, a regulamentação veio para pacificar esse entendimento. E aí ela incluiu quem? Emissor e credenciador. Dentre tantas atividades que ela falou, olha, isso aqui vai estar embaixo da supervisão do Banco Central, ela definiu que emissão e credenciamento ia estar. Outras atividades também, né? Tudo que é relacionado a pagamento e arranjo de pagamento. Então, uma instituição de pagamento, sendo financeira, uma instituição financeira autorizada pelo Banco Central ou não, passou a subordinar o Banco Central, a fiscalização do Banco Central, e a mesma coisa para o arranjo de pagamento. Então, aí eu acho que a pergunta, não sei se eu respondi a pergunta do Daniel, mas é o seguinte, eu acho que por que o compliance apareceu, né? Porque daí a história do compliance, ela caminha junto com o regulador. Também são temas, aqui fazendo uma reflexão, eu até escrevi um artigo sobre isso, das origens do compliance. É difícil você definir quando que o compliance surgiu, né? E aí, o que é compliance, né? Compliance é o quê? Eu até jogo essa pergunta para vocês. Se vocês tiverem que me dizer em uma palavra, o que é compliance? Alguém se habilita? Não. Conformidades? Perfeito. É você fazer algo em conformidade. E aí que entra essa grande questão. A partir de quando eu comecei a fazer as coisas em conformidade? Né? Então, assim, 08561-701. 08. Então, assim, a partir de quando eu comecei a fazer as coisas em conformidade? Essa é a pergunta. Desde sempre, né? Então, desde que surgiu o regulador, que surgiu a história da indústria financeira, eu começo a fazer as coisas em conformidade, né? Aí eu faço um link até com a governança, com a sustentabilidade. É muito mais vantajoso eu fazer as coisas em conformidade, né, do que não fazer as coisas em conformidade. O custo da não conformidade ele é muito maior do que o custo da conformidade. E aí você fala, bom, mas e o compliance, então? Bom, essa conformidade, o compliance, então eu vou contextualizar um pouco o compliance. O compliance ele é um conjunto de ferramentas, né, que ajudam qualquer instituição a fazer uma governança das suas regulamentações ou da sua conformidade, daquilo que tem que ser feito, daquilo que tem que ser cumprido, de uma forma mais organizada. Então, eu não posso desassociar o compliance da governança, porque quando eu falo de governança, eu estou falando de estrutura, e a estrutura da empresa, né? Então, como que eu vou estruturar a gestão dessa empresa, né, a administração, a gestão dessa empresa, e vou fazer tudo em conformidade. Então, o profissional de compliance e essa área de compliance, aqui no Brasil, pelo menos, ela vem muito nesse sentido, de ajudar a empresa a estar em conformidade com aquilo que rege aquela empresa, o negócio da empresa,
e acaba esbarrando muito, ou acaba tendo uma conexão muito direta com os reguladores, porque as empresas, embora elas tenham políticas e procedimentos, essas políticas e procedimentos acabam bebendo nos reguladores. E aí, quando eu falo de regulador, eu posso ter tanto um regulador tributário, quanto um regulador do mercado financeiro. Então, assim, tudo que um regulador trabalhista, tudo que a gente faz na empresa envolve, né? Então, aí você fala, poxa, o compliance, então, ele atua em todas as frentes? Em alguns casos, ele auxilia as áreas a trabalhar em todas as frentes, em outras não, né? Outras você terceiriza alguma parte do trabalho, acho que funciona mais ou menos assim. Então, o compliance, eu diria assim, o compliance ele não veio para complicar, né? Se bem estruturado, ele é uma ferramenta que ajuda as empresas, né, a estar em conformidade. Em conformidade com o quê? Com as normas que regem aquele negócio, e aí a gente vai fechando esse escopo, e com as políticas da empresa, que provavelmente vão estar alinhadas com os reguladores. Adriana, eu faço até um comparativo muito leigo aqui, porque não é a minha área. Justamente assim, a gente quando está num relacionamento, por exemplo, quando a gente faz tudo dentro dos conformes, tudo bonitinho, certinho, ainda assim é difícil. Você imagina quando a gente não faz. O quão mais difícil fica tudo isso. Eu vejo o compliance muito como essa coisa que parece que é para complicar, mas na verdade ele ajuda, ele acelera, ele otimiza, ele deixa todo o processo muito mais assertivo. Doutor Pedro, contribua conosco. O que você achou da minha analogia? Fala, que foi genial. Certamente genial, certamente genial. Primeiro, gente, um prazer estar aqui com vocês. Acompanho o Ultratalks, acompanho o Nery há muito tempo e é uma alegria muito grande estar aqui, ainda mais compartilhando o momento com você, Adriana. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você trouxe um contexto regulatório que é um contexto regulatório muito interessante, né? Porque a gente vem com a legislação de 2013, que é a 12865, que tenta basicamente dar nome aos bois, né? Porque essa regulação foi basicamente para falar o seguinte, quem está no meio de pagamento ou não está. Num contexto de e-commerce, mobile payment, posteriormente ainda enaltece mais a questão do marketplace. E aí sobrou, como você bem colocou, para o Bacen ditar as regras, supervisionar esse mercado. Mas acontece uma coisa muito interessante no segmento de meio de pagamento, de instituições de pagamento no geral, e é um mercado que ele é altamente vinculado a desenvolvimento tecnológico, muito vinculado a isso. E veio a regulação do Banco Central, do CMN e todas as outras autoridades que a gente tem, que começaram a regular o carro andando. E isso é algo que sempre foi muito questionado. Você começa a criar regras, determinar padrões de compliance quando o carrinho está andando. E começa aí a trocar a roda com o carro andando. Esse dinamismo do mercado, quando você vê a velocidade do regulador, você acha que é muito díspare no meio de pagamento? Que o regulador ele é muito mais lento a ponto de dificultar, às vezes, mais do que ajudar? Então, eu acho que sim e não, né? Porque, na verdade, quem dita as regras do mercado, e essa é a minha percepção pessoal, tá? Quem acaba ditando as regras é o próprio mercado. Então, assim, o regulador ele acaba correndo atrás porque a sociedade, né, está se desenvolvendo e está se desenvolvendo em todas as indústrias. E aí a tecnologia surgiu e às vezes a gente acorda num dia e tem uma tecnologia nova. Então, o que eu diria assim, que o regulador ele está tentando correr atrás desse prejuízo quando ele cria, na verdade, a regulamentação de sandbox, né? Que, assim, para quem não conhece, é eu diria que é um espaço de homologação de novas estruturas dentro dos mercados, principalmente o mercado financeiro. Então, a gente aqui, eu falo que a gente está correndo um pouco atrás, a gente acaba correndo um pouco atrás dos outros países que estão mais adiantados, né? Em termos de agilidade no estabelecimento de regulação, se bem que eu sou uma torcedora aí dos reguladores brasileiros. Eu acho que a gente tem muita coisa, o nosso regulador ele é muito bom. A nossa fiscalização talvez não seja tão efetiva, né? Mas a gente é muito bom em termos de, sabe, desenhar as regras e ser ágil nesse sentido. Talvez falte um pouco de braço, mas então eu acho que concordo com você, porque acho que faz parte da dinâmica da sociedade.
né? Então, assim, quando a gente fala em compliance, até fazendo um paralelo, nos Estados Unidos a regulamentação anticorrupção, ela surgiu há 100 anos antes aqui no Brasil. Então, a dinâmica do mercado e o próprio... E acho até porque você, como advogado, não sei se vai concordar comigo ou não, porque você tem um common law nos Estados Unidos. Então, lá você tem muita jurisprudência, então as coisas são mais dinâmicas. Então, a regulamentação lá acaba sendo mais dinâmica do que a regulamentação aqui, mas aqui a regulamentação ela é muito ágil, até entendendo o nosso sistema. Então, eu acredito que, sim, a gente fica um pouco atrasado, né? O regulador ele acaba demorando um pouco mais, mas eu vejo isso de uma forma boa também, e acho que isso é um trocadilho aqui prudencial, porque o regulador consegue entender como que o mercado está trabalhando, escuta do mercado o que seria interessante, e aí a gente vê isso nos editais de audiência pública, quando eles chamam a participação da população, dos players para opinar, e muito das entidades de classe, e aí eles vão ajustando conforme aquilo que é possível, o que está dentro da regulamentação e a dinâmica do mercado. Então, eu acho que um fator positivo foi o sandbox que eles fizeram para poder já trabalhar, chamar, né, a sociedade, os players, para já pensar junto com eles, né? Então, tentar não ficar tão atrás e só esperando o que acontece no mercado para regular. Mas acho que isso vai ser natural e vai acontecer daqui para frente, acho que sem precedentes. Eu concordo absurdamente com você. Quando a gente pega todos os aspectos históricos de regulação do empresariado, sempre a regulação vem depois do empresariado. Porque o empresariado é mais rápido, ele é mais prudente, ele é mais veloz sempre. É só a gente lembrar que em 1200 já era assim, que na ausência do regulador, os próprios comerciantes se organizavam para regular o comércio. E a gente vai longe se for por aí. Mas você trouxe algo muito interessante, Adriana, e eu vou perguntar de novo se a Carol me autorizar, né? Porque ela que manda no final do dia. Eu vou fazer um trocadilho que a Carol falou. O regulador, ele é tipo a mulher do marido, né? Ela tá sempre descobrindo depois, né? Está lá tomando uma providência, mas ela está sempre vindo depois. É o puxão de orelha. Exato. Puxão de orelha. Mas isso que você trouxe, Adriana, é interessante, muito interessante, porque quando a gente olha o mercado de pagamentos no geral, os meios de pagamento, as IPs, é um mercado que ele é naturalmente, porque o próprio arranjo de pagamento que existiu e existe antes de qualquer Bacen falar, já tem as regras do jogo estipuladas pelos próprios players. Então, é um mercado que funciona bem com a autorregulação. E aí vem a reboque, a regulação colocando outras regras, outros parâmetros, o que é algo importante, é salutar, como você me colocou. E quando a gente vai para discussões ainda mais, não digo avançadas, mas ainda mais inseridas no dia a dia, olhando para corrupção, medidas anticorrupção, que conversa com questão de compliance, sem dúvida, cada vez mais a gente tem ouvido falar que a gente tem que buscar um modelo de autorregulação regulada, que não é nenhum nem outro. A gente deixa o mercado se autorregular e vem o regulador a reboque falando, não se autorregule tanto assim. Se autorregule um pouco menos para esse lado, um pouco mais para aquele lado. Qual o modelo que você vê atualmente que está reinando no Brasil quando a gente olha o mercado de adquirência, de pagamentos, que envolve muita coisa, como você bem comentou, envolve crédito, envolve câmbio, envolve mercado de capitais, está tudo conversando. Qual o modelo que reina? É mais regulação? É mais autorregulação ainda? Ou a gente já está nessa autorregulação regulada que é até difícil saber o que é? Então, eu acho que se eu comparar com outros reguladores, né, a percepção que eu tenho, por exemplo, quando a gente olha para o mercado de capitais, a gente tem um papel muito forte da Anbima, da Ancor, né, que são autorreguladores. A própria B3, na verdade, acaba tendo algumas funções de supervisor, né, e acaba regulando o mercado em uma série de coisas. Quando eu olho para a indústria de cartões, né, a gente tem aí o código de autorregulação da ABEX, né, que traz algumas normas, as diretrizes, as próprias bandeiras acabam trazendo muitas diretrizes. Então, eu diria até que hoje a autorregulação ela está muito mais no colo das bandeiras do que no colo da ABEX ou de outras entidades aí de fintech, não, associação de empresas de tecnologia. Né? Então, assim, eu vejo que é um caminho também que vai evoluir.
E aí você me perguntou, deveria deixar com o autorregulador. Eu acho que o regulador, é naquela linha que eu te falei, o regulador hoje ele não tem braço, né, para olhar todo mundo. Então, o interesse de ter uma indústria que faça as coisas com transparência é do próprio player que está no mercado. Porque ele quer fazer um negócio correto, então tem um player que trabalha correto, o outro que não trabalha, é uma concorrência desleal, né? Então, o que é interessante? Eu quero navegar num ambiente que é um ambiente seguro para todos. E aí, o autorregulador, ele vem com isso. Mas aí, o autorregulador, geralmente, ele é formado pela própria indústria. Então, ele é um misto, né? Eu tenho pessoas que são membros dos reguladores que acabam fazendo essa interação com o autorregulador, mas o autorregulador, ele tem como membros os players da indústria. Então, eu vejo de uma forma muito positiva a autorregulação, porque são players que querem trabalhar da maneira correta, mas existe um conflito de interesse, porque eles também fazem parte da indústria. Então, eu acho que o regulador não pode deixar tudo na mão do autorregulador pela composição do autorregulador, natural do autorregulador. Então, acho que é bem positivo, mas como que a gente vai administrar esse conflito de interesse, né? Se a gente pegar, eu não quero acordar morta amanhã, mas se a gente pegar os acionistas da B3, a gente vai ver que tem muitos conflitos de interesse de empresas que estão na própria B3. Então, eu acho que cabe aí o bom senso e o que for melhor para a indústria, mas eu, sem dúvida, o autorregulador e a autorregulação também, porque o Banco Central e a própria CVM, a SUSEP, eles acabam criando os mecanismos para que o próprio player se autorregule. Né? Então, até fazendo um link, não sei se a gente vai falar agora ou mais para frente, mas a própria questão da prevenção à lavagem de dinheiro são diretrizes que o player tem que seguir para se autorregular, né? Ele que vai reportar. Então, eventualmente, o Banco Central vai fazer uma auditoria num player pequeno, ele não consegue fazer isso. Né? Então, acaba fazendo o quê? Acaba delegando isso muito para o regulador. E foi justamente isso que aconteceu no caso da regulamentação de lavagem de dinheiro. Né? Então, essa resolução, a resolução 96 do Banco Central, ela trouxe o quê? Ela reforçou o que tinha sido dito lá na 12865, que é a regulamentação que definiu o papel do arranjo de pagamento e de instituição de pagamento, e aí ela ampliou, ela definiu alguns outros pontos, e ela virou e falou assim, olha, agora, vocês que são arranjo de pagamento, instituição de pagamento e que executam essas atividades, vocês vão ter que cumprir também com algumas normas do Banco Central. E, em especial, ela coloca literalmente a regulamentação de lavagem de dinheiro. Né? E aí que apertou o compliance, porque, na verdade, o que acontece? Nem todo mundo conhecia, né, ou tinha familiaridade com essa regulamentação. E aí, a supervisão que antes estava com o COAF passou aí para o Banco Central. E aí, os processos do Banco Central, as normas do Banco Central, elas são um pouco mais robustas, né, digamos assim, do que a do COAF, penso eu. Né? E Adri, deixa eu te perguntar em relação à autorregulação. Ela existe, pelo menos no mercado financeiro, falando aqui mais da minha área, um trabalho braçal incrível, né? É um trabalho de burocracia, de você prestar contas realmente, como se eu me autorregulo, eu preciso justamente fazer todos os processos burocráticos que são exigidos. E como que o teu mercado enxerga isso em relação existe mão de obra suficiente para esse tipo de trabalho? Existe as expectativas do órgão regulador estão sendo cumpridas quando a gente fala justamente da prestação de contas mesmo? Então, é uma pergunta que eu acho assim, se eu sou um player, né, se eu sou regulador, eu vou olhar pelo viés da supervisão, né, e o regulador é que vai poder dizer se está sendo cumprido ou não. A experiência de receber alguns reguladores, eu te digo que nem sempre tudo está em conformidade, tá? Tem muitas não conformidades em todos os players, em todas as instituições, faz parte do negócio, até porque a gente tem o fator humano, as pessoas interpretam regras, implementam controles. Então, acho que, fazendo um gancho aí com a autorregulação, ela serve também para esse debate de esclarecer, né? Então, ajuda os players a esclarecer como que eles devem trabalhar e também ela blinda um pouco o player, porque você tem uma entidade, que é o autorregulador, conversando diretamente com o regulador. Então, você imagina que eu sou uma empresa que estou no mercado, e aí eu quero conversar com o regulador, mas eu não quero me expor. Então, se eu tenho um autorregulador, o autorregulador me ajuda nisso.
E você vai me falar, ai, poxa, mas está todo mundo em conformidade? 100% em conformidade é difícil, a gente tem normas novas aí a todo tempo, tem muita coisa, mas o que eu gosto, e eu não sei se todo mundo aplica, é tentar usar a inteligência prática, né? No mercado financeiro, enfim, no sistema financeiro é o que mais funciona. É porque você tem uma série de controles, são muitas normas, então como que você faz essa leitura, né? Para quem não é da área jurídica, como é que faz uma implementação de um processo, um controle? E aí eu volto para aquela... Você vê que a gente anda em ciclos aqui, né? Eu volto para a coisa da governança. Então, como que eu consigo implementar processos que sejam assertivos, práticos? Eu costumo dizer que eu sou inimiga da burocracia. Inimiga mais amiga, porque se a gente usar a inteligência prática, quanto menos controle a gente tiver, melhor eu vou controlar. Então, acho que uma dica seria agrupar, na verdade, os processos que eu tenho e ter uma boa gestão aí desses indicadores. E aí um bom administrador consegue fazer isso. Então, eu acho que tem que ter essa dinâmica aí para você estar o mais possível dentro da conformidade. Ótimo. Não sei, né? Né? Não sei se algum administrador de plantão concorda comigo, mas no final a gente acaba passando pela administração, né? Acaba passando por todas essas áreas. Com várias experiências, Adriana, como é que você encara um conflito que, para mim, é muito comum, né? Todo mundo quer estar em conformidade, é difícil estar em conformidade. E quando a gente pega o mercado, são várias as normas. E aí, para o player de menor envergadura, às vezes ele confunde estar em conformidade com ter a política. Aí ele fala assim, não, vamos fazer a política. Aí ele tem a política. Aí ele já pensa, estou em conformidade. Qual que é a diferença de você chegar de ter a política para, de fato, estar em conformidade? Qual que é o passo a passo para implementar compliance? Que vai muito além de você ter a política de prevenção de lavagem de dinheiro, política de corrupção, e as N políticas que a gente pode ter, que é quase um kit, né? Junto com o contrato social vem o kit das políticas. O que precisa primeiro, na sua opinião? Você desenvolve cultura, você desenvolve processo? Qual que é o passo a passo para dar certo em um mercado que é bastante burocrático do ponto de vista regulatório? Então, você falou tudo, né? Então, assim, a gente está falando de governança, né? Então, você mencionou as políticas e você mencionou a cultura, né? A cultura eu vou deixar mais para a empresa que trabalha isso, e aí acho que reforçar a questão da conformidade, qualquer área de pessoas, né, pode reforçar isso. A política, na verdade, ela é um desdobramento de uma diretriz, que é uma regulamentação. Então, eu tenho uma regulamentação, e nesse caso eu tenho várias, né? Porque a gente está falando de N itens, então a gente falou que envolve mercado de crédito, envolve mercado de câmbio, envolve a parte de tarifas, envolve SPB, envolve, sei lá, IOF, então assim, tem uma série de regulamentações, são muitos detalhes, então eu acho que voltando aí para a cultura, tem que ter as pessoas certas, né? As pessoas capacitadas, porque senão você vai patinar muito. E profissionais que você contrate que são capacitados, acho que é o primeiro passo. Então, tendo esse conhecimento, você consegue definir uma governança ou uma estrutura que seja de acordo com aquele teu negócio. Então, eu costumo descer, né? Então, imagina que, o que eu sou? Eu sou uma empresa, eu sou uma bandeira, ou sei lá, eu sou uma processadora. Então, quais são as normas? A primeira coisa é fazer a leitura. Quais são as normas aplicáveis ao meu negócio? Então, entendendo esse negócio, aí eu vou descendo. Tá bom, agora eu tenho as políticas que refletem a legislação dentro do arcabouço do meu negócio, porque às vezes a legislação ela é ampla, porque o regulador ele está pensando no mercado como um todo. Então, por isso que de repente você tem algumas outras regulamentações que são até me esqueci a palavra aqui, que acabam saindo depois, ou que são complementares, por quê? Para justamente se detecta, peraí, aqui eu fui muito amplo, deixa eu fechar um pouco o escopo. E aí, então, fazendo essa leitura do escopo daquilo que é aplicável para o seu negócio, dentro do negócio que você está fazendo, aí você vai descer um outro nível. Tá bom, essa diretriz, eu preciso ter um processo para isso? Né? E aí eu costumo dizer que processo é o quê? Processo é a formalização de como eu faço as coisas. Então, todo dia de manhã eu acordo, penteio o cabelo, esse é um processo, né? É uma ação, eu penteio o cabelo todo dia. Então, eu tenho que fazer isso, vou documentar isso, que esse é um procedimento aí que eu executo todos os dias. Então, o procedimento nada mais é do que a formalização de uma execução de uma atividade. E aí, dentro do teu negócio, bom, eu executo, acho que e aí essas coisas se casam, porque não necessariamente tudo que eu vou ter de procedimento está relacionado a uma regulamentação. Tem coisas que eu executo e que não necessariamente tem uma regulamentação.
sei lá, eu vou falar com o cliente, eu tenho um sistema de CRM, e aí eu preciso usar esse sistema. Não tem nenhuma regulamentação que fala que eu preciso ter um sistema de CRM, mas esse faz parte é um procedimento da empresa. Então, quanto melhor o seu procedimento, e quanto mais alinhado com a regulamentação e com o teu negócio, acho que você consegue, na verdade, atender aí o propósito da legislação. A legislação e a política, ela é só um desdobramento, eu costumo interpretar assim, ela é um desdobramento da regulamentação. Então, imagina, isso envolve a cultura também, porque você facilita a comunicação. Você imagina um funcionário de uma área X, tem que executar um processo, imagina se ele tiver que ser um especialista em regulamentação para entender a regulamentação. Não, ele vai conhecer o procedimento da área dele, vai executar aquela atividade com base naquilo que foi mapeado, e as pessoas vão treinar ele com base naquele procedimento, na atividade que ele precisa fazer, e isso acaba ajudando a cultura da empresa. Não sei se eu consegui fazer um link de tudo, mas acho que acabaria sendo. E até, deixa eu puxar um pouco mais para o nosso mundo aqui, que eu estou com o Guila, que é nosso amigo, que tem sub, estou com o Joel, que tem um white label também, e tudo isso que vocês estão falando às vezes assusta em função de custo. O custo aumentou muito para essas empresas que tiveram que ter esse top-down de regulação, né? E aí, a gente, puxando aquilo que o Pedro falou no começo também, essas empresas começaram para ser, né, ágeis, para chegar onde as grandes não chegam. Como que a gente enxerga isso, Babi? Como que o regulador enxerga isso? Ele é top-down e pronto, entendeu? Ou você acha que teria que ser alguma coisa mais leve, alguma coisa que esteja ao alcance? Porque essas empresas, né, que tem banco digital, sob adquirência, coisas assim que são para ser ágeis, né, acabam aumentando muito o custo por causa dessas regulações. Então, como que reduz o custo? Essa é uma boa. Eu acho que eu vou voltar na questão da inteligência prática. Num primeiro momento, acho que o custo, até o pessoal se azeitar, e aí entra nessa dinâmica também do mercado, né? Então, até as pessoas terem um conhecimento daquilo, até elas saberem exatamente o que precisa ser feito, a indústria, né? Digerir isso tudo, isso vai demorar um tempo. Então, é uma parte. O lado bom é que está todo mundo no mesmo barco, eu diria. A partir do momento que é natural, as pessoas vão começar a entender, os players vão começar a entender, a indústria vai começar a entender, o autorregulador vai começar a entender, e aí isso vai. O conhecimento acaba ficando mais pulverizado, e aí isso acaba ficando mais fácil. Né? Não é complicado fazer compliance, eu faço compliance há 20 anos, eu acho que compliance é simples. Dá trabalho, porque são muitas informações, por isso que eu falo que sempre tem que usar a inteligência prática. Uma dica, talvez, seria fazer um movimento, né, dos players junto ao autorregulador, né, para que o autorregulador também ajude, auxilie nisso. Então, se eu sou um player dessa área, o que eu vou buscar é assim, olha, o autorregulador, ele acaba pulverizando esse custo. Poxa, então, por que eu não faço uma frente aí, ou não convoco, ou não exijo do meu autorregulador muitos associados ou de uma associação que se crie um fórum para discutir esse tipo de coisa? Então, se eu sou um player do mercado, vou pegar mais 4, 5 players e vou falar assim, olha, vamos sentar, vamos conversar lá com a Bex, ou vamos conversar, vamos ver os grupos que existem, né? Os comitês que existem, para a gente conseguir tratar esses assuntos de uma maneira mais célere, que todo mundo, na verdade, consiga participar, ou consiga digerir, entender, ou entrar até nas especificidades de cada tipo de player. Então, eu acho que esse é um caminho. Mas é uma pergunta difícil de responder, né? Não tem uma fórmula mágica, né? É complicado. Pensando aqui, onde eu estou pensando com a cabeça de um player, onde eu iria, né? Eu iria no autorregulador, numa associação, numa entidade, porque daí eu vou buscar outros como eu, que têm os mesmos interesses. E você tem de bate-pronto algum fórum, alguma comunidade, algum lugar onde vários dos players que estão aqui possam se encontrar e trocar esse tipo de informação? Olha, eu participo de algumas, mas, por exemplo, eu participo de GT, de prevenção à lavagem de dinheiro, mas é voltado bem para prevenção à lavagem de dinheiro. Mas aí seria ver o tipo do player, né? Então, a gente já participei de vários comitês, em algumas associações. Então, depende É difícil falar, olha, vai nesse comitê, né? Então, assim, precisaria olhar até os comitês da BEX, até peço desculpas, porque eu nem sei quais são os comitês que tem lá hoje, que são vigentes.
mas de repente tem alguma coisa desse sentido, voltada para isso. E não deixa de ser um certo perigo, porque as informações que circulam nem sempre são as corretas ou as atualizadas. Como é um mercado que se atualiza com constância, nem sempre o bem-intencionado do colega pode estar passando a última informação, né, a mais fresquinha. E aí, como que o doutor Pedro enxerga isso? Como a parte jurídica enxerga essa questão de fiz tudo dentro do que eu achei que era certo, mas mudou agora, recentemente a regra, uma coisinha diferente, eu tenho um prazo para me adequar, eu tenho um prazo para me adaptar? Ou eu posso recorrer? Pedro pode responder essa. Todas as grandes mudanças que a gente tem no setor, no segmento, nenhuma, elas podem até vir top-down, mas nenhuma delas vem top-down para amanhã. Costuma-se sempre aberto um prazo de regularização. Eu lembro um que foi particularmente interessante, que quando começou a ter discussão de grade centralizada. Era aquela coisa, vai vir a grade centralizada, daqui 6 meses. Aí quando deu 6 meses, ó, daqui mais 6 meses. Então, prorrogava-se os prazos de adequação justamente porque, às vezes, o regulador ele pesa muito a mão em algo que não está preparado. Porque ele também não sabe ao certo qual vai ser o custo de implementação e o custo para você fazer isso. Então, é algo que é lento, é verdade, é algo que é sempre programático para o futuro e é algo que tem alguma flexibilidade de tempo para olhar para o mercado para que ele se programe e se adeque. E até puxando sua pergunta, Carol, e juntando com o que o Nery trouxe também, e também com o que a Adriana trouxe. E aí eu devolvo uma pergunta para a Adriana. Ela, se ela quiser, ela já complementa a que a Carol me jogou. Quando a gente pega a questão do custo de implementação, o custo de estar em conformidade, muitas vezes parece que o regulador ele olha para o grande player. E como ele trata todo mundo como se fosse igual, ele impõe muitas vezes a mesma régua para o grande e para o pequeno. E num mercado que tem muitos players que eles não estão, vamos falar, no topo da cadeia, a gente pode falar os white labels, a gente pode falar os subadquirentes, parece que é uma regulação que pega para eles muitas vezes, mas que não foi pensada para eles. Mas eles vão o quê? No balaio. A regulação nesse ponto, ela faz isso na sua visão propositadamente, porque quer dificultar a vida? Ou ela faz isso sem pensar, muitas vezes sem medir os impactos? Então, eu posso dizer que sim, posso dizer que não, porque depende de quem está digerindo essa regulamentação. Então, por isso que eu acho importante daí você ter um bom profissional, ter um bom advogado, porque eu já vi algumas coisas no passado, né? A Carol falou que você tinha alguma história para contar, essa é uma história que eu tenho para contar, tá? Então, no passado, lá atrás, um regulador soltou um ofício padrão para o mercado. O que o mercado fez, tá? Não vou citar nomes, mas o mercado, todos os players foram lá e copiaram o modelo do ofício e falaram que estavam lá e postaram no seu site o ofício lá, X, né, as suas regras e parâmetros de atuação. Só pelo nome, quem já for mais velho de mercado vai saber do que eu estou falando. Então, muitos players que não faziam aquelas atividades, como copiaram e colaram o documento modelo, o regulador virou e falou assim, bom, peraí, se você está colocando isso nas suas regras e parâmetros de atuação, então eu vou te supervisionar e vou te atuar em cima disso. Então, eu acho que aí falta um pouco, e aí é um bom mercado para os advogados atuarem, porque o advogado ele gosta de ficar, não nada contra, né? Eu adoro os advogados, mas assim, ele acaba atuando muito tipo, na regulamentação, no que deve ser feito, o que não deve ser feito, mas aí tem um trabalho aqui que é digerir também o que o cliente precisa. Né? Então, assim, peraí, eu sou um processador, eu sou um administrador, eu sou só um credenciador, eu sou um emissor vinculado a uma instituição financeira. Então, precisa ter esse plug and play, digamos assim, essa adaptação do que o regulador está pedindo para o que cabe ao meu negócio. Então, é a mesma coisa. Pô, eu uso 38, não é o caso, mas eu uso 38 e estou comprando, na verdade, uma calça 40. Pô, essa calça não me serve, então eu preciso, na verdade, adaptar isso aqui. Então, ou vamos adaptar isso. Não posso simplesmente chegar e falar assim, não, dá a calça 40, vamos sair com ela andando. Não dá. Então, assim, tem que ter essa adaptação. Então, é isso que eu chamo de inteligência prática. É você pegar a regulamentação e usar a regulamentação a seu favor, né? Porque a regulamentação, você vai me matar, vou falar isso, ela é um jogo de xadrez também, né? A pessoa usa a favor ou contra ela. Então, como que eu vou usar a regulamentação e a inteligência prática? Peraí, será que eu preciso ter esse controle?
né? Eu não faço esse tipo de operação. Então, um exemplo prático aqui, tá? O Banco Central, ele tem a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro, e daí ele tem uma circular, que eu vou lembrar o nome agora dela, a 3978, tá? Que ela traz cenários sobre indícios de lavagem de dinheiro, tá bom? Então, a norma de lavagem de dinheiro tem uma circular que detalha indícios de lavagem de dinheiro que deveriam ser avaliados pelos players. Quando você olha a norma é para todos os players. Só que daí você olha lá, essa norma, ela fala que eu tenho que olhar... sei lá, se o cara está num país restrito, se ele tem sanção num país, se ele está operando num país que tem sanção. E aí eu só vendo o cartão para o público brasileiro, meu cartão não é internacional. Eu preciso olhar isso? Eu preciso ter controle para isso? Não, eu não preciso. Então, esse depara daquilo que a norma pede, daquilo que de fato é aplicável para o meu negócio, é que precisa ser feito. E isso reduz muito o custo. Então, às vezes, o player não quer gastar com advogado, porque ele ouve a palavra advogado, ele já acha o advogado caro. Né? Então, assim, ele já começa a tremer. Quando fala do compliance, então, nossa, o compliance é aquele cara chato, xerife, que vai vir aqui ver se eu estou cumprindo a regra e tal. E aí ele não acaba aproveitando esses profissionais, muitas vezes, tá? Tem muitos que aproveitam bastante. Então, ele não acaba usando o profissional a seu favor. Olha, eu quero fazer aqui o básico, o que eu preciso. Por isso que eu falo, quanto menos controle, melhor. Até como compliance, eu fico imaginando, se eu tiver muitos controles para olhar, eu não vou conseguir monitorar e controlar nada. Então, quando a gente acaba desenhando programas e estruturas de compliance, uma das coisas que eu busco é sempre o quê? Criar uma estrutura eficiente, que seja factível de monitoramento e supervisão. Porque o compliance não vai checar tudo que a empresa faz. Porque se imagina se eu tivesse que checar tudo que um funcionário faz, eu ia ter que ter um dublê de cada funcionário. Então, aí que entra a questão da governança, risco e compliance. Então, eu preciso conhecer a estrutura da empresa, eu preciso mapear aquilo que eu vou monitorar e supervisionar, mas eu vou usar para isso aquilo que tem maior risco. Né? Então, assim, eu preciso ter meus funcionários treinados? Preciso. Eu vou olhar isso todo mês? Não, eu posso olhar a cada 6 meses. Então, eu defino frequências daquilo que eu preciso olhar, daquilo que eu preciso monitorar, de acordo com a criticidade do risco do meu processo. Vem muito perto do equilíbrio que o Rodolfo colocou aqui nos comentários. E, pessoal, quem tiver dúvidas, por favor, escreva para a gente aqui nos comentários ou peça a permissão para falar, levantando a mãozinha, e a gente já coloca quem tiver as perguntas aqui em contato com os nossos ilustres convidados. E me ocorreu uma coisa aqui agora, né? Os pequenos players, eles imaginam que seja algo muito semelhante ao seguinte viés: compliance é obrigatório, advogado é só se eu estiver fazendo alguma coisa errada. Né? E aí acaba esquecendo que existe uma posição muito importante do departamento jurídico em todo tipo de empresa, não importa o seu tamanho. Agora, eu queria te perguntar, Adriana, como é que esse pessoal da autorregulação, o pessoal da regulação enxerga esse mundo virtual em que vivemos, com posts, com redes sociais, com sites, com, de repente, um conteúdo que saia do controle e vá para uma rede social e viralize, que, de repente, não esteja dentro da regrinha, porque justamente quando a gente fala de mundo virtual, é muito fácil a gente perder o controle. Uma vez que está no mundo virtual, está na internet, pode realmente sair de qualquer tipo de controle e acabar alcançando searas muito maiores do que se imaginava. Como que o compliance enxerga os players aí, que dentro do que o Nery colocou de participantes que estão aqui conosco na reunião, como o compliance enxerga a participação desse pessoal todo no mundo virtual? Não sei se alguém... Eu acho que, assim, é difícil, como a gente falou, a velocidade com que as coisas acontecem é muito difícil do regulador estar acompanhando tudo que está acontecendo o tempo todo. E aí eu deixaria um alerta, né? Que tem uma coisa que o compliance trabalha bastante, que no final acaba impactando muito, que é a questão do risco de imagem. Né? Então, assim, o que se fala online, o que se registra online, fica para sempre, né? Quase que para sempre. Então, assim, a empresa, né? Ela tem que ter esse cuidado, né? O que eu vou falar, né? Então, qual que é o propósito aqui? O que está acontecendo? Qual que é o viés? Então, eu acho que o regulador ele tem que ser bem flexível, porque às vezes você está batendo um papo, não necessariamente. Aliás, até fazer meu disclaimer que eu nem fiz, o que eu estou falando aqui é total informações pessoais, né? Da minha visão, né? Não estou falando aqui em nome de ninguém. Então, assim, eu acho que acaba sendo muito esse cuidado, né? Então, faz um disclaimer, avisa, olha, isso aqui é um bate-papo, a gente está conversando aqui, não é, o intuito aqui é chegar, não é algo formal, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E aí eu acho que os empresários, né, eles têm que olhar para isso com muita atenção. Porque é muito Existe bom a a gente estar...
a mistura da pessoa que representa a empresa com realmente as diretrizes da própria empresa, então, de repente, a pessoa deixa uma opinião que pode ser interpretada pelo mercado regulador como algo fora do que deveria ser, e até os próprios disclaimers, né? Então, por exemplo, isso aqui é um conteúdo de infotenimento, né? Que é a informação com entretenimento, ou isso aqui é de caráter informativo, não diz respeito à opinião. Como que o Dr. Pedro enxerga que o posicionamento da empresa deveria ser? Qualquer comunicação para o mercado, quanto mais transparente, melhor. Eu acho que é o básico, né? Se você é transparente, o retorno do mercado não vai ser tão negativo assim quando você tiver qualquer tipo de desconformidade. Mas eu vejo que é muito mais qualquer posicionamento público hoje, quando você vê a velocidade da comunicação, tem que ser com critério e, acima de tudo, com cuidado. Porque hoje uma crise reputacional, se você faz qualquer coisa, não tem compliance que segure. A crise reputacional, ela é voraz, acima de tudo. Eu ia comentar, o Nery, primeiro para você mandar a gravação para eu guardar com carinho, quando a Adriana falou que a advogada era importante e tudo mais, mas depois a Carol falou que a advogada é a última a ser lembrada e tudo mais, aí eu fiquei com vários sentimentos aqui. Mas eu falei que erroneamente, que todas as empresas precisam de um departamento jurídico. Olha, tem prova, tá gravado, independente do tamanho, falei. Boa, boa. Tenha sempre. Eu aconselho não esperar, não contratar pontualmente, tenha sempre um advogado. É melhor você saber se pode pedir licença, né, antes de pedir desculpa. Costuma ser mais fácil. Costuma ser mais fácil. Bom, é isso aí. Eu tenho uma última... Desculpa, o Luiz levantou a mão. Eu falo depois. Luiz, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Já se falou bastante sobre a complexidade do mercado, mas e a fiscalização? Porque a regulação está tão complexa e, como você falou, Adriana, está difícil até para o regulador fiscalizar. Hoje, me parece que a fiscalização ainda é baixa, né? Se fosse mais pesada, por um lado, seria um limitador para o mercado, mas, por outro lado, aquelas empresas que são mais organizadas teriam isso como um diferencial competitivo, porque não seriam tão restringidas por multas, por fiscalização. Mas assim, a ideia é que parece que criaram um monstro, certo? E não dá para domar. Os próprios fiscalizadores não conseguem dar conta. Então, eu acho que a tendência, né, até o Dr. Pedro tinha falado aqui, né, ele falou, a gente deu o exemplo da Resolução 96 e alguém perguntou sobre o prazo, né, sobre a vigência, que o regulador dá um tempo, então a norma era de 2021, tá, eu acabei de olhar aqui, em 2022 que eles deram o prazo para entrar em vigor. E aí eu acho que a mesma coisa vai acabar acontecendo com a fiscalização. Então, eu imagino que a indústria ela vai criar, como ela já criou para outros setores, ela vai automatizar a fiscalização. Então, para determinados controles. Então, o regulador ele não tem braço para olhar todo mundo. Então, transpondo isso para o meio das instituições financeiras, tá? Se você pegar um grande player como Itaú, Bradesco, tem até sala do Banco Central lá para eles. Então, o Banco Central está presente, ele está presente dentro da instituição. Tamanho é o volume de coisas e processos e o que eles têm. Então, o player, né, o regulador, ele não vai conseguir estar em todas as indústrias, em todos os players, ao mesmo tempo. Isso tem um custo regulatório muito alto. Então, o Banco Central, ele já criou segmentos de regulamentação. Então, ele tem grupos específicos que ele separa quem que ele vai regular com mais assiduidade, de uma maneira... É aquele que vai trazer maior risco. O próprio Banco Central, o regulador, ele também está olhando para aquilo que traz maior risco para o sistema. Então, assim, um banco grande se quebra, vai me trazer tem até um filme que fala que é too big to fail, né? Que assim, se um banco grande quebra, o sistema todo vai junto.
né? Quando eu olho para uma cooperativa de crédito, vou sair um pouco dessa indústria só para dar um exemplo, ela responde por muito pouco, o percentual do mercado é baixo. Então, você acaba vendo uma série de operações que são incorretas e que não deveriam acontecer numa cooperativa de crédito. Eu já vi gente vendendo celular numa cooperativa de crédito, né? O que não pode ser feito. Né? Então, assim, o regulador ele vai acabar olhando pelo tamanho, pela representatividade do regulado. Mas ele também está criando, ele está se modernizando, ele está criando o quê? Não só a autorregulação, como também a digitalização, a automação dessa regulação. Então, os grandes bancos, eles têm que imputar dados no sistema do Banco Central. Vocês, com o tempo, o que vai acontecer? Os players que são participantes direto, né, que são instituições financeiras, eles vão acabar tendo que reportar. Hoje, quem acaba fazendo esse papel acaba sendo as instituições financeiras. Então, eu entendo também que as instituições financeiras, que as bandeiras e que os players do mercado que são participantes direto estão pesando a mão, porque eles não querem ficar com esse ônus, né? De se tiver alguma coisa errada, eles também não olharam. Então, o regulador ele passa um pouco a responsabilidade para o autorregulador, mas ele também passa um pouco a responsabilidade para os grandes players. Então, grandes bancos, grandes instituições financeiras, grandes conglomerados. E se a gente olhar na indústria de cartão, acho que a terceira bandeira aí que mais comercializa, ela faz parte de um grupo que você tem o Banco Central, o Banco do Brasil, Bradesco, aí como acionistas. Então, acaba sendo interessante também, e assim, eles nunca deixam de fiscalizar, só que eles vão olhar como o que tem maior risco também. E se essa indústria crescer absurdamente, vai ter uma mudança também. Né? E eu acho que muita mudança ainda está para vir, tá? Principalmente no SPB. A gente discute muito a questão dos gatekeepers, né? Quando a gente pega mercado de capitais, as agências de rating durante muito tempo foram os gatekeepers para mostrar o controle do mercado durante muito tempo. Hoje em dia a gente fala muito dos auditores independentes sendo gatekeepers. De vez em quando a gente coloca um questionamento, a Americanas está aí para ver se são mesmo ou não e tudo mais. Quando a gente olha para o mercado de pagamentos, você entende que os verdadeiros gatekeepers são as bandeiras no final do dia, instituidores do arranjo ou é pulverizado? Não, eu olho pelos números, né? Vocês que são do mercado têm mais números do que eu, aí, então a gente sabe que o maior player é a Mastercard, depois vem a Visa e depois o grupo Elopar. Então, eles acabam, na verdade, acabam ditando as regras, né? E você fala, quem você acha que está mais adiantado em termos de regulamentação, de estar buscando isso? Eu acho que a Mastercard está um pouquinho adiantada em relação à Visa, mas eu acho que eles acabam, na verdade, e eles querem compartilhar, né? Eles querem solidarizar essa responsabilidade. Ele não quer ser responsável lá sozinho, né? Ele quer, eu quero trazer um player para trabalhar comigo, eu quero fazer negócio, eu quero chegar onde eu não consigo chegar, mas eu também não quero ficar com toda a responsabilidade. Vamos solidarizar isso. E aí o parceiro vai ter que cumprir. Uma das formas que eles encontraram foi essa: vamos cascatear a regulamentação. E aí eu acho também, voltando até agora pensando, né, no que o Daniel tinha falado, como que a gente reduz esse custo, também é chegar para as bandeiras. Bandeira, ou dependendo do play, como que a gente faz para reduzir esse custo? Né? Então, talvez, aqui estou dando uma pensada. Faz todo sentido, Adri. A gente está fazendo isso lá na associação, na Pagos. Então, é isso. Eu citei a BEX, mas tem várias associações. Então, vocês podem se organizar, instituto, associação. O regulador, ele é sedento de informação, ele quer saber o que está acontecendo, ele quer saber as novidades. Então, assim, eu acho que quando você vai com uma placa de uma associação, de uma entidade, é completamente diferente de você ir lá com uma placa do teu negócio, entendeu? E, Adriana, qual é o processo? Aconteceu uma coisa, desculpa, Nery, te interrompi. Não? Qual é o processo a partir do momento que a instituição prestou contas, mandou os seus relatórios, fez o compliance certinho, bateu no regulador, alguma coisa deu errado? Qual é o processo, então, que esse player precisa fazer? E aí eu vou pedir para o Dr. Pedro complementar, dizendo, existe um prazo, por exemplo, caso seja identificada uma coisa errada, um prazo que isso se prolongue até, a gente falando do mercado jurídico, né, até que realmente dê por encerrada uma situação? Eu posso falar depois, se o Dr. Pedro quiser complementar, eu vou falar pela minha experiência de compliance, tá? Depende do que o regulador pegar. Então, o regulador, ele pode fazer uma regulação rotineira e te pedir assim, olha, eu quero... Tem situações até engraçadas, porque você vê um competidor que vai lá e faz uma denúncia a seu respeito, tá? Uma denúncia.
junto ao regulador. O regulador vem para você e te questiona com base numa denúncia de um cliente, né? Isso já aconteceu. E aí você vai ter, falar, olha, eu quero ver todos os seus processos, eu quero ver suas políticas, eu quero evidência dessa documentação do cliente. E você manda para o regulador vai analisar e vai falar, tá bom, estou tranquilo com o processo que vocês têm, não tem problema nenhum. Isso pode ter um desdobramento. Não estou tranquilo, eu quero que você aprimore isso. Ou não estou tranquilo, isso é grave, vou te multar. Né? Então, assim, depende da dinâmica, e eu acho que é uma dinâmica que acaba dependendo do regulador e acaba dependendo também do processo, do que a gente está falando, de qual temática, é muito específico, mas em tese, o regulador ele vai buscar informações com você de uma forma regular, naquilo que está estabelecido na regulamentação. Então, anualmente eu tenho que passar, sei lá, eu tenho que fazer a declaração para o COAF, ou eu tenho que reportar as atividades suspeitas para o COAF. Então, eu tenho que seguir isso. Eventualmente, ele pode me questionar ou não. Ele pegou um processo errado, com base numa denúncia. Aí é uma outra dinâmica. Vai ter um processo administrativo, vou ter que responder isso. Então, depende da situação. Por isso que eu acho que é o custo da não conformidade. Entra aí no trabalho aí, que acho que o Pedro pode até complementar o que eu estou falando. Tudo tem custo, né? Inclusive de não fazer nada. Mas o maior custo, às vezes, é a imagem, porque você tem uma multa, né? Dependendo do regulador, ele divulga o regulado que foi multado. Né? Então, assim, isso fica no site. Então, se a pessoa vai fazer uma busca de algumas entidades, você vai ver no site de outros reguladores, de alguns reguladores, tem lá os processos administrativos, qual que é o andamento desses processos. Então, você fala, poxa, e quando você vai... E aí entra uma outra vertente do compliance, já emendando, né? Que é o conheça seu parceiro, conheça seu cliente, que é o famoso due diligence, né? Conheça seu colaborador. Então, quando você vai fazer um novo relacionamento com um parceiro, o parceiro vai fazer uma investigação prévia daquela empresa, quer saber quem que é aquela empresa. E aí ele vai detectar que tem um risco de imagem, que a empresa levou uma multa. Então, é ruim para o negócio. Então, você vê como uma coisa vai... ela vai em cadeia, né? Não é só o problema de eu ter que me livrar do regulador, né? Falando assim, grosseiramente. Assim, eu estar em conformidade vai ser bom para o meu negócio, porque eu vou ganhar negócio, de repente, de um player que não está em conformidade. Né? Não vou ter esse risco de imagem para mim, vou fazer a coisa certa. Então, isso traz negócio. Complementando, prazo, Carol, é o prazo que te mandaram, né? Se na cartinha tá dando um prazo de 10 dias, você vai cumprir o prazo de 10 dias. Se são 30, são 30. Se são 5, são 5. Dependendo da demanda e dependendo do regulador, o prazo vai ser 1. Tá? Uma coisa que a gente sempre brinca é que, assim, a gente pode até responder incompleto, mas tem que responder no prazo. Que é a única coisa que a gente vai atrasar. Eu estava me perguntando até nessa coisa de vai e volta, né? Então, às vezes, existe a nomeação, o contato com o player dizendo algo não está certo, existe o retorno, e eventualmente isso pode ter desdobramentos que podem ir para a área jurídica, né? Pode existir um questionamento em torno do regulador. E aí, como é que funciona, doutor Pedro? O player que não concorde com o que está sendo colocado pelo regulador, ele tem o direito de recorrer, de questionar ou não? Sempre. Nenhuma multa, nenhuma sanção ela vai ser implementada sem um procedimento administrativo adequado que você vai ter oportunidade de se defender. E mesmo se o procedimento administrativo não for suficiente, você se sentir lesado, você tem uma autoridade que está implementando uma sanção. Uma autoridade que implementa uma sanção, que implementa uma constrição, quer que seja, se você não concorda, mandado de segurança. Você sempre tem caminhos para postergar, mas a justiça tarda, mas não falha. A gente brinca com isso, mas é verdade. Uma hora o caminhão chega. A gente até vai se distanciando, mas uma hora chega. Mas sempre tem recursos, sempre tem oportunidades. O que é interessante. Então, corroborando o que o Nery falou, é sempre bom ter um advogado perto de você e tudo mais. Meu nome é Pedro Ramuno, tenho escritório, estou aqui para vocês. Inclusive, eu vou aqui passar a sardinha para o Pedro, você falar, eu até recomendo que quando você chegue nessa situação, que você tenha um advogado, que ele seja contratado imediatamente, porque muitas vezes o que acontece? O compliance, ele trabalha muito mais na esfera preventiva,
né, ele traz ferramentas para que a empresa não sofra uma sanção, mas a partir do momento que ela sofreu uma sanção, recebeu uma multa, então o compliance ele trabalha nas atividades rotineiras junto ao regulador. A hora que você tem um problema com o regulador, a melhor pessoa para você chamar é um advogado, porque esse cara, né, o advogado, é que vai falar a mesma linguagem do regulador, vai saber, o próprio Pedro falou, vou usar um remédio aqui que é a medida de segurança, né, o mandado de segurança, assim, você vai usar a forma correta para você a resolução aí do teu problema. Mas a gente espera que isso não aconteça, que o compliance faça um bom trabalho e que não precise chegar na penalização. Recentemente, Adriano, eu estava numa conversa, um bate-papo sobre questões envolvendo ESG, e aí fizeram uma pergunta para a pessoa que a gente estava conversando, que era a Daniela Garcia, que ela é CEO do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E aí perguntaram para ela assim, hoje em dia ESG, você vê que é algo que é um lacra porque lucra, a pessoa quer lacrar porque está dando dinheiro agora, porque faz sentido, ou é por convicção? Eu queria fazer a mesma pergunta para você, Adriana, mas trazendo para o aspecto do compliance, que a gente começou falando que o compliance pegou. Mas você vê que as pessoas elas estão caminhando para estar em compliance, buscar desenvolver isso de conformidade por conveniência ou por convicção? Então, o certo seria por convicção, né? Mas a gente sabe que aqui ninguém é poliana, que existe por conveniência. E aí, como tudo na vida, é a lei do retorno, né? Quem vai por conveniência acaba fazendo a coisa não de uma maneira não sustentável, né? Fazendo até um trocadilho aqui, mas o cara vai fazer o quê? Ele não vai se aprofundar, ele não vai entender aquilo que impacta ele de fato. E aí não tem como, é a lei do retorno, porque ele fez um negócio ali por conveniência, foi no mais barato, ou fez uma coisa ali, daquele jeito, não entendeu o que ele estava fazendo, e aí depois vem, não tem como, a conta chega, né? Porque vai ser uma coisa que ele não entendeu, um processo que estourou, alguma coisa que deu errado. Então, eu não acho legal, eu acho que é convicção, não tem como. As experiências que eu tive de pessoas que tentaram fazer por conveniência acabaram gastando muito mais depois para remediar a conveniência. Então, assim, mas infelizmente ainda existem pessoas que não têm essa consciência, né? Ou que acha que é alguma coisa, não, vamos colocar porque é bonito, e também não entendeu ainda, então assim, se eu não tiver o ESG aí, eu vou estar fora, não vou estar competitivo. Não necessariamente. Então, acho que assim, também ter maturidade para entender, tá bom, o que é o ESG? Será que eu preciso entrar nisso agora? Né? Como isso impacta, né, a minha empresa? Né, o que eu preciso fazer na minha empresa para eu ser ESG? Né? Quando a gente fala de ESG, a gente está falando aqui, né? Eu acho que para todas as empresas, governança é essencial. Então, governança, eu vou olhar para o quê? Vamos fazer um recorte aí para o meu negócio, né? Então, o que eu preciso estar em conformidade? Quais são as regras, as políticas? O social é conduta, né? Então aí acho que entra também muita questão do tipo, com a conduta, o que eu vou olhar no meu parceiro de negócio, então assim, como que eu quero ter uma cultura dentro da empresa, e o meio ambiente, aí depende do negócio que você tá. Então, se eu sou uma empresa de escritório, não tenho muito meio ambiente, o máximo que eu posso fazer, sei lá, é usar uma água, reciclar água, o copinho descartável, né, ter práticas, né, para o meio ambiente. Mas aí acho que também acaba tendo uma evolução da sociedade em relação a isso, né? Não quero fugir do assunto. Não vou nem trazer esse assunto, senão a gente vai se estender. Perfeito, perfeito. Meio que para colocar minha última pergunta, tá, Adriana? A gente vê no mercado de pagamentos o regulador ele vem em impulsos, né? Cada hora ele tem uma preocupação maior com o segmento, com o interesse. Durante um período foram com os adquirentes, depois com os marketplaces e subadquirentes, depois olhou um pouquinho mais para o sub, depois esqueceu que o sub existe. Cada hora teve um momento, um pulso. O que você vê que é o futuro da regulação e do compliance no mercado? Qual que você acha que é a próxima grande onda ou é uma total caixinha de surpresas ainda? Putz, essa é uma pergunta difícil, não consigo. Se eu soubesse, eu já estava já tava rica. É difícil saber o que vai vir, e acho que muito quem vai, acho que talvez
a resposta para essa pergunta esteja na própria indústria, né, nessas mentes brilhantes aí que desenvolvem uma série de coisas. Então, acho que eu arriscaria que a tecnologia ainda tem muito para ser desenvolvida, e eu acho que talvez, em termos de regulação, o regulador vai buscar cada vez mais se aprofundar nessas novas tecnologias, nos novos meios. Uma coisa que está muito, que o regulador está começando a trabalhar agora, começando não, já está bem adiantado, é o Bitcoin. Né? Então, são as moedas eletrônicas. Então, eu acho que a tendência agora, tanto que essa regulamentação, ela também é aplicável para moedas eletrônicas. Então, eu acho que moeda eletrônica vai ser algo que o mundo inteiro já está discutindo e vai se aperfeiçoar, né? Então, assim, tem mais gente negociando moeda eletrônica do que mercado de capitais. Então, eu acho que é algo que vai chamar, já está chamando a atenção do regulador. Mas alguma coisa diferente disso, eu teria que também olhar um pouco para a indústria, fazer um benchmarking aí. Super obrigado, Adriana. Super obrigado, Imagina. Carol. Foi Eu um quero super terminar. prazer. Imagina, não, não vai embora ainda. Calma, espera, espera. Eu quero perguntar para a Adriana ainda o que ela enxerga de perspectiva que venha de fora para o Brasil, do mercado de compliance, de práticas. O que que você vê para um. E falando aqui de um curto prazo, tá? De coisa de 1, 2 anos. O que que você enxerga que está vindo para o Brasil e que vai chegar chegando? Eu acho que, na verdade, toda regulamentação ela vem de fora. Na verdade, as grandes regulamentações elas acabam sendo discutidas nos grandes grupos internacionais. Então, você tem o G20, o G7, esses grupos políticos que acabam definindo quais são as regulamentações, o norte, né, a humanidade vai tomar. Então, são os grandes líderes políticos que acabam definindo aquilo que depois vai ser regulamentado aí pelos países. Então, eu acho que a Europa e os Estados Unidos acabam se antecipando em termos de regulamentação. Então, você vê a regulamentação anticorrupção que o próprio Pedro mencionou. Ela tem mais quase 80 anos nos Estados Unidos, não vou saber direito as datas lá, o FCPA, mas aqui a regulamentação de anticorrupção... 47. 47, né? Então, aqui a regulamentação de anticorrupção, se eu não me engano, é de 2015. Então, você vê que demorou. Os Estados Unidos já tinham um regulador 100 anos antes do Brasil. Então, a gente acaba bebendo um pouco, e aí, hoje nem tanto, mas a gente acaba indo um pouco no que a Europa e os Estados Unidos definiu, mas que foram coisas que foram definidas em grupos com as grandes potências. E o Brasil faz parte dessas grandes potências, acaba discutindo isso. Mas talvez o nosso regulador ele espere um pouco, ver como as coisas vão se assentar nesses países, para daí tomar uma decisão, e que eu chamo até de tropicalizar de acordo com o que a gente tem aqui, que também tem as nossas especificidades. Então, eu acho que eu olharia para lá. Então, lá atrás, o pessoal olhou para, quando a gente fala do compliance, o pessoal associa muito compliance com a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque os Estados Unidos se preocupou muito com a questão do terrorismo. Então, a gente fala muito sobre lavagem de dinheiro, mas essa norma ela traz a lavagem de dinheiro e o combate ao financiamento do terrorismo. Então, meio que tem um grupo lá de fora que é o GAFI, né, que é o Financial Action Task Force, que começou um desmembramento do G7 com a OCDE, que começaram a discutir, olha, a gente tem que enfrentar o terrorismo, tem que enfrentar a lavagem de dinheiro mundialmente. E isso foi um movimento que foi se cascateando aí para todos os países e para todo mundo. A mesma coisa aconteceu com a LGPD, né? Na Europa, o GDPR já estava sendo discutido. Sei lá, eu já tinha empresa americana, a gente acabava vendo o GDPR já há uns 10 anos atrás, essas discussões. Então, a LGPD veio para o Brasil aí tem uns 2, 3 anos, o Pedro pode me corrigir se eu estiver errada, sou péssima com as datas, mas ela também ainda é a bola da vez de muitas empresas, a própria agência reguladora ainda está se organizando, está credenciando pessoas para ver como que esse mercado vai trabalhar em relação a isso. Então, eu olharia para esses grupos, e aí eu vou voltar no Bitcoin, que é algo que também está sendo visto aí pela Europa, pelos Estados Unidos, com uma certa preocupação, né? Porque é algo que eu não tenho ainda uma regulamentação única, central, isso não está se desenvolvendo aí, está bem embrionário. E vai contra os conceitos dos primórdios do Bitcoin, que é justamente ser uma moeda descentralizada. Mas aí a gente vai entrar numa outra, a gente pode filosofar aqui por várias horas, né? Money Talks, né? E aí a gente poderia falar, já tem várias fontes de energia hoje que poderiam substituir o petróleo, e a gente continua aí produzindo carro. Então, eu acho que é como uma empresa, né? Entra na cultura, né, da sociedade. Eu acho que essa geração, não sei quem tem filho mais novo, o pessoal que é adolescente agora, que são os mais jovens, eles já estão vendo com uma crítica muitas coisas que a gente
acha normal. Então, acho que a sociedade também acaba fazendo esse movimento, contribui para isso. Mas aí é a minha opinião, né? Mas aí a gente já entra em outro papo aqui. Qualquer hora a gente pega o vinho, a cerveja, né, Nery? E a gente Exato. bate Boa, boa, Carol. Talks nesse nível, porque história vamos ter para contar. Sim. Boa, isso aí. Mas foi só água, hein? Só água. Ó, sei Léo. não, hein? Gente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos e também de pedir para que a Adriana e o Dr. Pedro deixem indicações de eventuais livros, filmes, séries, portais, estudos, que quem goste do assunto possa buscar mais informações e também que deixem os seus contatos, os contatos profissionais, para que quem também queira entrar em contato e fazer uma conexão possa procurar. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail pessoal, né? Quem tiver interesse em conversar, bater um papo sobre aqui eu vou colocar meu telefone. Como você está no LinkedIn? O LinkedIn costuma fazer sucesso. Como a Adriana Babi no LinkedIn também, pode me acionar lá. Né? A gente está aqui meio petit comitê, a gente pode falar sobre qualquer assunto. Queria aproveitar já para agradecer o Daniel, agradecer vocês aí da Ultralinks pela oportunidade. Foi muito legal bater um papo com vocês e fico à disposição para quando precisar. Super obrigado também. E como sugestão, o site do Banco Central tem muita informação. Eu falar. Começar por lá você tem facts que são super bons, você tem uma orientação de qual é a regulamentação vigente, dos diferentes níveis de regulamentação. Tem que ter um pouco de paciência para ir um passinho de cada vez, mas é uma boa fonte de pesquisa. A gente carece de textos tragáveis sobre meio de pagamento para a parte regulatória. A gente carece muito disso. Precisaríamos ter mais, mas a própria regulação ela costuma ser bem direcionada, porque é uma regulamentação voltada para o mercado, acima de tudo. Essa é a ideia do UltraTalks, Pedro. Dar acesso à informação, conteúdo, a pessoas, né, network, e tudo isso, né? E por isso que a gente está evoluindo cada vez mais e viremos com surpresas aí mais para frente. Super obrigado para vocês, Pedro, Babi, foi sensacional. Eu tive uma aula aqui, pelo menos, e a gente vai poder até se aprofundar nesses assuntos mais para frente. Obrigado, boa noite para todos. Só fazer um convite para o Pedro, para a gente fazer algum material, escrever alguma coisa aí nesse sentido, e aí para a indústria também vale a pena. Convite muito super bom, aceito, e já retribuo o convite para a gente levar eventualmente isso para os bancos da universidade, né? Que quando a gente movimenta os aluninhos lá, eles fazem coisas muito boas e trabalham para a gente também, o que é importante. Bom, maravilha, gente. Objetivo cumprido, Nery. Networking feito, informação de qualidade compartilhada aí. Maravilha. UltraTalks. Boa noite, gente. Super obrigado. Boa noite, super obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Beijo Obrigado. a todos. Boa noite.